Muito bem, amigos, vamos lá com as informações de hoje no canal Fatos, Informações e Opiniões, né? E você pode participar do canal clicando aí, né, no joinha, deixando seu like e também se inscrevendo. E pode ainda comentar e nos ajudar divulgando aí o link nos grupos de WhatsApp, como nós fazemos, né? Para se inscrever é facilzinho, é só você estar logado numa conta do Gmail aí, né, do Google, é, acessar o YouTube, acessar o canal Fatos, Informações e Opiniões e se inscrever. Rapidão, você vai estar nos ajudando muito, né? E choveu, né? Choveu de domingo para segunda em Ponta Porã e aí, né? Infelizmente, muitos bairros afetados, né? A chuva nem foi forte, foi uma chuva mansa, mas foi uma chuva contínua, principalmente do domingo para segunda-feira. Em algumas regiões mais afastadas aqui da área urbana choveu também, né, nesta terça-feira, mas bem pouco. Só que aí o problema vem, aparece, né? Aparece com as chuvas. Esse vídeo está vendo aí é lá, que você vai ver aí é lá no distrito de Nova Itamaraty, né? As ruas e as estradas ficam nessas condições aí, a chuva nem é forte, né? E aí a população só pede, né, que seja feita aí uma manutençãozinha aí por parte da prefeitura, que é a gestora, né, que é a responsável pelas estradas e ruas de Ponta Porã. E é assim, né, a gente recebe os vídeos, joga no ar aqui, né, são fatos, não há invenções aqui, né. E claro, esse canal Fatos, Informações e Opiniões é um canal que é a voz da população de Ponta Porã. Tem algum problema aí para mostrar que está atrapalhando a vida social aí, né? A vida no bairro, umas ruas esburacadas, problemas em bocas de lobo, enfim, né? Problemas gerais aí. É só entrar em contato comigo que nós estaremos divulgando por aqui, beleza? E o momento é de tensão, né, no cenário político nacional. E tudo porque o STF, né, querendo comandar o país, vem atropelando a Constituição, né? E ainda vem dizer que estão defendendo a Constituição, defendendo a democracia, sendo que eles que estão atropelando, né? E a questão hoje a tensão tomou conta do país. Ontem nós noticiamos aqui, né, no canal a decretação da prisão domiciliar do presidente Jair Bolsonaro, do presidente de honra do PL, e porque ele usou o celular, né? Usar celular não é usar redes sociais. E 90% da classe política, né, a não ser tirando os petistas aí, né, e os esquerdistas, são favoráveis à decisão de Alexandre de Moraes. O restante não. E desde ontem, desde o decreto, manifestações populares em todo o país. Lá em Brasília, começou um movimento e rapidamente a polícia do Distrito Federal, a polícia legislativa, fechou aquela área ali da esplanada, né? Fechou ali a Praça dos Três Poderes para que a população não se aglomerasse ali. Mas os manifestos continuam. E a pressão ficou insustentável, né? Eu estou vendo aí que Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, né, são ministros, Flávio Dino, são ministros que querem continuar, né, a escalada frente aos enfrentamentos aí em relação às punições que estão vindo por parte dos Estados Unidos. Só que quem devia estar dialogando era o executivo, era o presidente Lula, que com suas bravatas não quer o diálogo, né? E aí espera que o STF o proteja, né? Mas eles não entenderam ainda, né? Que a corda já está no pescoço. Demorou e demora, não vem de qualquer jeito, mas as sanções são pesadas e elas vão continuar, né? E nós estamos vendo aí que depois do decreto dessa prisão domiciliar do presidente Jair Bolsonaro, os políticos se movimentaram. Hoje, né? Eles subiram, né, o tom e na Câmara dos Deputados eles dizem que vão trancar a pauta, né? Mesma coisa no Senado. E aí há os pronunciamentos, né? O vice-presidente da Câmara dos Deputados, por exemplo, o Altineu Cortes, né, do PL, do Rio de Janeiro, declarou
que vai colocar em votação o projeto de lei que concede anistia aos condenados pelos atos do 8 de janeiro, tão logo assuma a presidência da casa, o que deve ocorrer em alguma viagem internacional do atual presidente Hugo Mota. Segundo o Altineu, a decisão já foi comunicada ao presidente da Câmara e a medida será uma de suas primeiras ações assim que tiver a prerrogativa de comandar os trabalhos legislativos. Né? Tivesse ficado quieto, o Hugo Mota não ia viajar, né? Agora, ele iria viajar. Agora, duvido que ele deixe, né, o Altineu comandar, né? Ou arrume uma viagem aí. Como vice da Câmara, abre aspas para o Altineu, e como vice da Câmara e do Congresso, sempre atuei com equilíbrio e diálogo. Tenho respeito pelo presidente Mota, mas já informei a ele que assim que eu assumir a presidência interinamente, pautarei o projeto de anistia. Foi o que declarou hoje a jornalistas em Brasília. E o projeto em questão está paralisado desde 2024 e visa beneficiar cidadãos que foram condenados por envolvimento nos protestos e invasões ocorridas no dia 8 de janeiro de 2023 em Brasília. Embora o texto não inclua o ex-presidente Jair Bolsonaro, atualmente inelegível até 2030, né, por nada, diga-se de passagem, a oposição espera que sua aprovação abra caminho para restaurar seus direitos políticos, permitindo que dispute as eleições futuras. E a gente vê, né, pelos movimentos, pelos vídeos, que parece que a pressão chegou, né? E há uma decisão, por enquanto, né, de que a gente pode chamar do que os deputados e os senadores de oposição estão falando de obstrução total no Congresso, né? Até que a democracia seja restabelecida. Porque as mesas diretoras do Senado Federal e da Câmara dos Deputados foram ocupadas pelos parlamentares, né? E hoje, depois que eles se movimentaram lá, os deputados de esquerda, né, pelo menos na Câmara dos Deputados, foram para lá e aí vira uma bagunça, né? Há uma bagunça. Mas a questão não há mais como ficar quieto. Os políticos de oposição tinham mesmo que fazer isso. Aliás, já passou da hora, já tinha passado da hora de fazer isso, né? Tinham que ter tomado tal decisão até antes. E depois dessa obstrução, desse início de obstrução, né, o deputado do Senado, o Davi Alcolumbre, rompeu o silêncio, né, sobre a ocupação do Senado, e o presidente da casa criticou os parlamentares que estão na mesa diretora desde o fim da manhã de hoje. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, do Amapá, criticou a oposição. Em nota divulgada na tarde de hoje, ele reclamou dos parlamentares que, em defesa do processo de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, do STF, Alexandre de Moraes, ocupem a mesa diretora da Casa Legislativa desde o fim da manhã de hoje. Abre aspas para a nota do Alcolumbre. O parlamento tem obrigações com o país na apreciação de materiais essenciais ou de matérias essenciais ao povo brasileiro, segundo a afirmação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que também citou a movimentação similar que ocorre na Câmara dos Deputados. A ocupação das mesas diretoras das casas que inviabilize o seu funcionamento constitui em exercício arbitrário das próprias razões, algo inusitado e alheio aos princípios democráticos. E o que está acontecendo com o STF atropelando o Senado, atropelando os deputados, não é exercício arbitrário, né? E nem fere, né, os princípios democráticos. Na nota, o presidente do Senado pede cooperação. Além disso, ele sinaliza a necessidade de o Congresso Nacional retomar os trabalhos com respeito, civilidade e diálogo. Tudo que não está acontecendo juridicamente no Brasil hoje, né? E ele não menciona se, conforme solicita a oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, irá pautar um dos pedidos, né? Algum dos pedidos, dos muitos pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Tanto no Senado quanto na Câmara, integrantes da oposição resolveram ocupar as mesas diretoras das duas casas. E a ação, que na prática obstrui o trabalho por parte do Poder Legislativo, defende o avanço do projeto da anistia aos presos acusados e condenados pelas manifestações do 8 de janeiro de 2023. Além do impeachment de Moraes, os opositores do governo defendem a liberdade do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-chefe de Estado está em prisão domiciliar desde a noite de ontem. A medida foi imposta por Moraes. E
É claro, né? O presidente do Senado se pronunciou e da Câmara dos Deputados também, né? O Hugo da Mota, após horas de obstrução em um levante lá no Congresso Nacional, o presidente da Câmara, Hugo Mota, finalmente resolveu se manifestar. Aliás, ele não distribuiu uma nota, ele escreveu, né, um post, ele fez um post lá no X, no X, no antigo Twitter, abre aspas para o post do Hugo Mota. Acompanho a situação em Brasília desde as primeiras horas do dia de hoje, inclusive o que vem acontecendo agora à tarde no plenário da Câmara. Determinei o encerramento da sessão do dia de hoje e amanhã chamarei reunião de líderes para tratar da pauta que sempre será definida com base no diálogo e no respeito institucional. O parlamento deve ser a ponte para o entendimento. Coisa que não está acontecendo há muito tempo. A verdade que nós estamos vendo aqui é que não tem mais, né? O povo brasileiro não aguenta mais, né? Não há mais o que discutir, né? Já veio as sanções dos Estados Unidos, vieram e vão vir mais por causa dessas insistência em dobrar a aposta por parte do STF, vão vir mais sanções, né? Mas a verdade é que para o povo brasileiro já chegou ao fim, né? A paciência está no seu limite final. E o povo brasileiro, pelo menos aqueles que elegeram esses hoje de oposição, estão cobrando, né? E por isso os políticos, né, os deputados federais e os senadores, né, no Senado Federal resolveram se movimentar, porque o seu eleitor, o cidadão, está pedindo que eles se movimentem contra, né, a arbitrariedade hoje praticada pelo STF no Brasil. Vamos lá falar dos nossos parceiros comerciais, vamos falar da Coop Home Office, que vem com um projeto moderníssimo para deixar a cidade de Ponta Porã ainda mais bonita. Vem aí com a perfeita integração entre casa, escritório e lazer. Inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office, um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e assim alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. E perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office, venha morar, empreender e ser feliz. É o prédio da Coop Home Office da Coop, incorporadora e construtora, ali na rua Deputado Aral Moreira, no quarteirão, entre a Avenida Brasil e a rua Antônio João, já está em fase de conclusão, né? Na sua fase de conclusão, está aí com 3 anos e 7 meses ininterruptos, né? de obras, né? De construção, e chega aí a sua fase de conclusão. E você que quer conhecer o projeto, é só ir ali na rua Deputado Aral Moreira, né? O nosso plantão de vendas está localizado exatamente à frente do prédio ali, né? No prédio do Supermercado Bom Gosto. Você vai entrar no Supermercado Bom Gosto pela rua Deputado Aral Moreira e antes de você subir para as suas compras, ali no térreo, você já vai ver a maquete do prédio da Coop Home Office, né? Uma belíssima maquete. E ali você vai ser recepcionado pelos nossos profissionais no plantão de venda da Coop Home Office. Ali você vai conhecer o projeto, você vai ver a planta, né, do projeto, vai entender o funcionamento do prédio através da maquete que está ali localizada e, claro, vai ver como é perfeitamente possível você adquirir um apartamento da Coop Home Office, porque os nossos profissionais estarão detalhando para você os planos para você adquirir apartamentos de 43 a 259 metros quadrados e salas comerciais a partir de 23 metros quadrados. É a Coop Home Office que vem para Ponta Porã com um projeto moderno e que vai deixar a nossa princesinha cada vez mais bonita, a nossa princesinha dos Ervais, né? Vamos falar também de outro parceiro que está conosco aí já há algum tempo, é a Bob's, né? Que antes mesmo da sua inauguração já está conosco aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões. O Sabor dos Encontros está localizado ali na Avenida Brasil, na avenida com a Presidente Vargas, né? O Bob's Ponta Porã
é uma marca, o Bob's, né, uma marca renovada, jovem, aberta, que entende o contemporâneo. E o Bob's tem uma trajetória de 70 anos e isso, né, dá experiência ao Bob's de ousar, né, dar solidez para ousar e inovar. E claro que a partir de agora, né, desde o dia 25 está em funcionamento em Ponta Porã o Bob's, e você pode virar um Bob's fan, né? Os moradores de Ponta Porã, de Pedro Juan Caballero, dessa charmosa fronteira Brasil-Paraguai, podem se tornar os Bob's fãs, né, através do site bobs.com.br. Você vai entrar, fazer o seu cadastro e virar um Bob's fan e assim gerar cupons e depois resgatar os seus cupons para você ter descontos especiais ali, né, no Bob's Ponta Porã. E claro, né, vai saborear os deliciosos sanduíches do Bob's, né, os acompanhamentos, as sobremesas, os deliciosos milkshakes, né, saladas e café da manhã, né, e os acompanhamentos aí que são muito bons ali no Bob's Ponta Porã, funcionando aqui na nossa fronteira desde o dia 25 de julho. Seguindo com as informações, né, e falando da questão ainda, né, da prisão domiciliar do presidente Jair Bolsonaro, do presidente de honra do PL, Jair Bolsonaro, essa decisão do Alexandre de Moraes, ela não foi unânime, né? Aliás, já desde a semana passada, desde o início das sanções da lei Magnitsky, que os ministros já não estão, assim, apoiando tanto o Alexandre de Moraes, ministro do STF. E essa prisão domiciliar determinada por Alexandre de Moraes, em virtude do que ele diz aí, descumprimento de cautelar, não repercutiu bem entre os membros do Supremo Tribunal Federal, STF. Foi apurado pela revista Oeste que os ministros discordaram do ato. Em caráter reservado, um integrante da corte classificou a decisão como precipitada. Outro membro do tribunal disse que o mais sensato seria esperar o desfecho do julgamento da ação penal, que não é o julgamento, né? É uma condenação. Mas para ele o mais sensato seria esperar esse desfecho, né, dessa ação penal que trata de uma suposta tentativa de golpe de Estado. Réu nessa ação penal, Bolsonaro tem pouca chance de escapar de uma eventual condenação, né? E de acordo com mais um juiz do STF, o ato de Moraes só serve para acirrar os ânimos da política. E é fato, né? Nós estamos vendo o que está acontecendo hoje e desde ontem, né? E isso, né, segundo um dos ministros, acirra os ânimos, sobretudo depois das sanções dos Estados Unidos. Embora publicamente a corte tenha adotado um discurso de altivez perante os Estados Unidos, nos bastidores, ministros manifestam com receio, né, a relação de patrimônio, né, em relação ao patrimônio que eles possuem no exterior e também a respeito de seus familiares que podem ser alvos de punições, né? E serão, né? E serão, principalmente depois desse decreto do ministro Alexandre de Moraes da prisão domiciliar de Bolsonaro. Após a prisão domiciliar decretada contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, né, o presidente dos Estados Unidos, pessoalmente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, começou já a considerar medidas de retaliação que incluem sanções à esposa do magistrado, a advogada Viviane Barci de Moraes. E se insistir, outros ministros, né? Hoje, a Casa Branca deu início a discussões internas sobre uma série de ações em resposta à decisão de Moraes. Entre as propostas estão a ampliação de tarifas comerciais impostas ao Brasil, a aplicação da lei Magnitsky e outros integrantes do STF e a possível suspensão de vistos para juízes auxiliares da Corte, membros da Polícia Federal, procuradores e parlamentares com ligação direta às decisões do Supremo. Então aí, o próprio presidente dos Estados Unidos tem comandado e pediu aí, né, que se dê início a discussões internas sobre uma série de ações que servem como resposta à decisão do Moraes de ontem, né, de decretar a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. E aí, entre essas propostas, estão a ampliação das tarifas comerciais impostas ao Brasil e a aplicação da lei Magnitsky a outros integrantes do STF, com possível suspensão de vistos agora para os juízes auxiliares, ou seja, vai pegar todo mundo, né, de mamando a caducando.
e também agora para familiares, membros da Polícia Federal, enfim, né? O bicho vai pegar. E eles não entenderam ainda, né? Alguns dos ministros ainda não entenderam. Entre todas as medidas debatidas, as sanções direcionadas a Viviane Barsi de Moraes aparecem como a mais concreta até o momento. A avaliação nos bastidores de Washington é que penalizar a advogada representaria uma extensão simbólica e prática das punições que já atingem o ministro Alexandre de Moraes, agora sob a vigência da Lei Magnitsky. Caso a medida seja aprovada, o escritório Barsi de Moraes enfrentaria limitações severas, como a proibição de estabelecer contratos com cidadãos norte-americanos ou empresas que mantenham relações comerciais com os Estados Unidos, afetando diretamente sua atuação internacional. Empresas que tenham, né, ou mantêm relações comerciais com os Estados Unidos são quase todas, né? E durante a primeira aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, o governo Trump não havia incluído a esposa do ministro entre o alvo das sanções. Mas agora vai incluir, né? Mostrando que ele está acompanhando, né? Está atento à situação que está acontecendo de perseguição política aqui no Brasil. E o Ministério Público Federal, por meio do vice-procurador-geral da República, Hindenburgo Filho, se posicionou favoravelmente à concessão de prisão domiciliar humanitária por um período de 30 dias ao ex-deputado federal Daniel Silveira. A manifestação ocorreu hoje, dia 5 de agosto, após solicitação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Não aguentou pressão também, né? A pressão está grande. É um absurdo que está acontecendo com o deputado federal Daniel Silveira, o ex-deputado federal Daniel Silveira, né? Parece que o STF ou o Alexandre de Moraes quer que ele morra na cadeia. O parecer da Procuradoria foi emitido após o recebimento de um relatório enviado pela colônia agrícola de Magé, Rio de Janeiro, onde Silveira está detido. O documento confirma que a unidade prisional não possui estrutura adequada para atender às necessidades do ex-parlamentar no pós-operatório de uma cirurgia recente no joelho direito. Mas não tem a mínima condição mesmo, né? Ele teria que ter passado pela cirurgia e ficado em recuperação, mas, né, o bom ministro Alexandre de Moraes, né, não permitiu. Com base nesse cenário, os advogados de defesa Paulo Faria e Michel Robert pediram ao STF autorização para que Silveira possa permanecer em casa durante a sua recuperação por pelo menos um mês. O pleito aguarda agora a decisão do ministro Alexandre de Moraes. De acordo com o parecer assinado por Hindenburgo Filho, considerando a necessidade da intervenção fisioterápica e a ausência de estrutura adequada no presídio, o Ministério Público Federal se manifesta pela concessão de saídas temporárias para que o reeducando, né, realize seu tratamento em clínica a ser indicada por sua própria defesa nos termos da lei, né? É totalmente absurdo o que acontece com o Daniel Silveira, né? Estão tentando matá-lo na cadeia, é a única coisa que a gente pode imaginar nessa situação, né? Porque não é possível a sua prisão, é mais uma prisão arbitrária. Vamos lá falar de mais um parceiro comercial, vamos falar da Solo Forte, né? A Solo Forte, que é uma empresa de planejamento, consultoria e agricultura de precisão e que tem profissionais experientes e dedicados com foco no manejo, né, para a alta produtividade das lavouras. E a Solo Forte é composta aí por profissionais com uma ampla experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado. As equipes da Solo Forte trabalham estreitamente, né, colaborando com os produtores rurais, utilizando decisões fundamentadas em dados para maximizar a produtividade e alcançar excelentes resultados juntos. As equipes da Solo Forte estão constantemente presentes no campo, o que garante um acompanhamento de perto, próximo, né, e personalizado de cada lavoura. Os profissionais competentes da Solo Forte implementam práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas e que diminuem os riscos, né, e protegem os investimentos dos clientes Solo Forte. São utilizados pelos clientes, pelos profissionais da Solo Forte, tecnologias avançadas e práticas inovadoras para melhorar a produtividade das lavouras, o que garante assim, né, fartas colheitas, né, abundantes colheitas e de alta qualidade. É a Solo Forte trabalhando ao lado do grande e pequeno produtor rural em Ponta Porã e toda a região de fronteira. Quem também está conosco é a Baturité Conveniência, ali na rua Baltazar Saldanha,
em frente à AGESU, já na divisa com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando, né? E você pode chegar lá, né, naquele ambiente gostoso, ambiente familiar, tomar a sua cervejinha gelada, né? Conversar com os amigos. Você que não gosta de uma cerveja ou quer tomar outra bebida, tem um vinho bom, tem uísque, tem vodka, outras bebidas destiladas, como aquela cachaça de Minas, né? Aquela cachaçinha de Minas que você vai ter ali como alternativa na conveniência Baturité. O Carlinhos Dalzac estava nos falando aí que virou febre, né? Aquela cachaça de Minas. Para quem gosta de uma cachaçinha, cachaça de Minas é uma das melhores. Tem lá de vários sabores e também as raizadas. E para você que não é chegado em bebida alcoólica, para criançada, tem as opções das variedades de refrigerantes e sucos, né? Que tem ali na conveniência Baturité. Tem salgados e doces também, enfim. Para aquelas pessoas que não gostam de pegar filas em grandes supermercados, podem comparecer lá na conveniência Baturité, porque é uma conveniência bastante surtida e com certeza lá você vai encontrar o que você precisa. Seguindo com as informações aqui, vamos falar aqui do Mato Grosso do Sul, né, em relação ao governador Eduardo Riedel e ao seu posicionamento em relação ao que ele acha, né, da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, publicou uma nota criticando a prisão domiciliar do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, presidente de honra do Partido Liberal PL. De acordo com o governador, prisão domiciliar com restrição de direitos fundamentais e sem julgamento concluído são excessos judiciais que geram temerária escalada de tensão política e jurídica no país. O pronunciamento foi publicado na rede social onde Riedel opina que a decisão não ajuda os brasileiros em um momento de grandes e graves incertezas econômicas e compromete ainda mais a pacificação do país. Falo neste momento do continente asiático, onde justamente estamos buscando novos mercados e saídas para as exportações de produtos de Mato Grosso do Sul, atingidos pelas medidas americanas e pela crise político-institucional entre os dois países. A responsabilidade pública e o esforço de todos devem ser na direção de flexibilizar e reduzir as tensões, retomando progressivamente o diálogo e não o contrário, segundo a avaliação de Eduardo Riedel. Riedel encerrou a nota destacando que é preciso pensar menos em política e mais no país nesse momento. E o Brasil real precisa da normalidade institucional para superar os inúmeros desafios de um país ainda muito injusto e desigual, que voltem urgente a serenidade e o bom senso. Riedel apoiou Bolsonaro na eleição de 2022 e no ano passado fecharam parceria para o próximo ano. A expectativa é de que Reinaldo Azambuja, do PSDB, se filie e comande o PL em breve. Na verdade, é uma nota em que a maioria dos governadores, só não os de viés de esquerda, né, estão aí falando, né, ou emitindo, né, as notas aí, uns estão opinando através da imprensa, de que realmente é arbitrária, né, a prisão domiciliar do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. A coisa não vai bem não pro lado dos togados, né? E embora Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, o Barroso até que tá bem quietão, né? Mas Gilmar Mendes, Flávio Dino, eles ainda acham que eles podem bater de frente com os Estados Unidos, né? Já eles vão saber que não. Já eles vão saber que não. E a escalada da tensão política aumentou muito, né, de ontem, depois do seu decreto de prisão domiciliar ao presidente, imposto ao presidente Jair Bolsonaro, e hoje segue, né? Os presidentes do Senado Federal, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, dizem que vão conversar com os líderes, né? Mas as lideranças de oposição estão dizendo que não vão desobstruir, né? E que a ordem é obstrução total no Congresso até que a democracia seja restabelecida. Então vamos ver, né, o que é que vai acontecer e vamos esperar boas notícias aí para o Brasil, porque do jeito que tá muito complicado. E vamos falar de outro parceiro comercial nosso aqui, que é a Futura Soluções Agrícolas, que está sempre trabalhando lado a lado ao homem do campo aqui na fronteira Ponta Porã, Pedro Juan Cabalheiro, né? A Futura Soluções Agrícolas é o distribuidor oficial da Eurofilt aqui para o Mato Grosso do Sul. A Eurofilt
é uma empresa referência em fabricação de filtros para diesel de alto desempenho e outras soluções para diesel. Está presente em mais de 12 países e aqui para o Mato Grosso do Sul, a distribuidora oficial é a Futura Soluções Agrícolas, que trabalha também, né, com máquinas e implementos agrícolas. O homem do campo teve um problema lá no seu galpão, com seu maquinário, é só chamar os profissionais aí da Futura Soluções Agrícolas que você já terá uma solução rápida e precisa, né? E você que está morando no campo, está morando na área rural e quer mudar para a cidade, é só procurar a Futura Soluções Agrícolas, que eles também trabalham com venda de imóveis urbanos e rurais. Você vai conseguir, através da Futura Soluções Agrícolas, um bom imóvel aqui na área urbana do município. E você quer fazer o caminho inverso, sair da cidade para ir para o campo, é só procurar a Futura Soluções Agrícolas, que você vai encontrar com certeza uma bela propriedade rural aqui na área rural da fronteira Ponta Porã, Pedro Juan Cavalheiro. É a Futura Soluções Agrícolas, sempre lado a lado com o homem do campo aqui em Ponta Porã e Pedro Juan Cavalheiro. Vamos falar de Campeonato Brasileiro. Ontem nós tivemos o encerramento da 18ª rodada com o Santos, né, ganhando do Juventude por 3-1, fechando então a 18ª rodada. E o Santos, com a vitória, saiu da zona do rebaixamento, empurrando o Vasco para lá, né? O Flamengo lidera 37 pontos, Cruzeiro segundo 37, terceiro Palmeiras 33, quarto Bahia 29, quinto Mirassol 28, sexto Bragantino 27, sétimo Botafogo 26, oitavo São Paulo 25, nono Fluminense 23, décimo Atlético Mineiro 23, décimo primeiro Ceará 22, décimo segundo Corinthians 22, décimo terceiro Internacional 21, décimo quarto Grêmio com 20 pontos, décimo quinto Santos 18 pontos, décimo sexto Vitória 18 pontos. E aí na zona do rebaixamento abre o Vasco da Gama em 17º com 15 pontos, 18º Fortaleza 15 pontos, 19º Juventude 11 pontos e 20º Sport com apenas 6 pontos. Próxima rodada somente no final de semana, né? Tem Flamengo e Mirassol, São Paulo e Vitória, Bragantino e Internacional, Fortaleza e Botafogo, Bahia e Fluminense no sábado. No domingo tem Vasco e Atlético Mineiro, Palmeiras e Ceará, Cruzeiro e Santos, Grêmio e Sport, e na segunda-feira tem no Alfredo Jaconi o Juventude enfrentando o Corinthians. Pela Copa do Brasil, nós teremos os jogos da volta das oitavas de final da competição. Então, às 18 horas, no estádio Cícero de Souza Marques, lá em Bragança Paulista, tem o Red Bull Bragantino jogando contra o Botafogo. Botafogo ganhou o primeiro jogo no Engenhão, no Rio de Janeiro, por 2-0. Jogo às 18 horas, né? Também às 18 horas, na Arena MRV, o Atlético Mineiro recebe o Flamengo. No jogo de ida, o Atlético Mineiro, lá no Maracanã, ganhou por 1-0, joga pelo empate. Às 18h30, na Liga Arena, em Curitiba, o Atlético Paranaense joga contra o São Paulo. No primeiro jogo em São Paulo, o São Paulo venceu por 2-1. Na Arena Pernambuco, nós teremos às 18h30 o Retrô jogando contra o Bahia. O primeiro jogo foi vencido pelo Bahia por 3-2. E nós teremos no jogo das 20h30, o Fluminense jogando contra o Internacional. No primeiro jogo, né, o Fluminense venceu lá em Porto Alegre por 2-1. E teremos também, às 20h30, o último jogo da quarta-feira, o Palmeiras recebendo no Allianz Parque o time do Corinthians. No primeiro derby, o Corinthians venceu por 1-0 jogando em casa e agora joga pelo empate. E na quinta-feira, 2 jogos, né? CRB e Cruzeiro, primeiro jogo deu 0-0, e Vasco e CSA, primeiro jogo também deu 0-0. São essas as informações por hoje. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã.